texto muito conhecido por todos nós. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 11. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 11. Esse texto transfere para nós algo fundamentalmente importante. Capítulo de número 11, versos 27 até o versículo de número 30. Já, Alex, você volta com mais uma canção. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: capítulo 11. Eu estava lendo o capítulo 14, está aqui. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Prestou bem atenção? E aquele a quem o Filho quiser revelar. Agora ele passa a fazer um convite muito importante. Não é secreto, é aberto. É aquele convite da expansão, da liberdade, da oportunidade maior a quem de fato der ouvidos. Ele disse assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O irmão prestou atenção que faz alguns dias que nós tocamos aqui neste assunto, trazendo com brevidade uma reflexão sobre este modelo de convite e a maneira como agregamos no nosso coração e imputamos nas nossas vidas como sendo elemento da necessidade indispensável de cada um de nós. Pois bem, Cristo era mestre na escola da vida, um homem que não se abalava quando contrariado. Jesus usava os erros dos íntimos para fazer revisão nas suas histórias. Ele diz que o cansaço nos obriga a parar para refletir, diz o verso de número 28. Todos os que vos achais cansados e sobrecarregados. Os senhores imaginem que Jesus começa o seu convite direcionado a alguém que está ocupado, alguém que vive a vida dura, alguém que tem oportunidade de fazer reflexões durante o dia, porque a sua ocupação foi intensa. Mas não era apenas o dia em que estar incorporado aqui no convite de Jesus, ele está dizendo que a vida inteira há tantas coisas que nos cansam, que nos sobrecarregam, que de alguma forma dilatam a nossa vida, obrigando-nos de fato a parar e descansar para depois juntar os fragmentos, os pedaços que foram espalhados. Assim, ele começa dizendo: aprendei de mim. Ele está dizendo que o aprendizado vai nos levar, de fato, a incorporarmos este tipo de vida, estas ocupações, este cansaço, estas amarguras, estes editos, muitas vezes, que classicamente incorporam-se sobre nós para nos deter nos objetivos que temos acerca do reino de Deus. E eu repito que a vida tem muitas coisas que nos cansam, que às vezes arrebentam conosco,
que muitas vezes nos leva a ficarmos estressados. A vida nos oferece tantas coisas e quando vividas dentro da nossa irracionalidade, estas coisas se tornam extremamente perigosas. É como se estivéssemos andando em cima de um arame. Por esta razão, Jesus diz assim: aprendei de mim. Ele não impunha suas lições, ele disse: aprendei. Há uma voluntariedade. Há uma disposição, há uma decisão daqueles que estão ouvindo Jesus lhes dizer: aprendei de mim. Quando ele diz aprendei de mim, ele está dizendo que suas lições não são elementos que são impostos. Elas são de fato uma realidade sem radicalismo. Elas são uma realidade que mostra o lado real do comportamento, da vida, da decisão, de tudo aquilo que se torna transparente diante da nossa visão e diante também das nossas decisões diante de Deus e do mundo. Ele ainda diz que quando oferece de fato o aprendizado, ele estava distribuindo tarefas. Ele estava fazendo com que os indivíduos não se sentissem absolutamente como que abarrotados de obrigações. Ele está dizendo apenas: aprendei de mim. E você percebe que Jesus está deixando seus ouvintes livres para decidirem se querem ou não querem aprender. E você que eu estou falando nesta noite, é bem possível que tenha algumas decisões diante do seu próprio coração com referência àquilo que Jesus lhe oferece quando lhe diz: aprendei de mim. Mas ainda, ele distribuía tarefas, não impunha suas lições e motivava os apóstolos a ver a possibilidade de ficarem com as lições do aprendizado. Jesus não oferece lições vagas. Ele não oferece lições em que simplesmente estariam de fato se perdendo no tempo. Ele oferece lições que preenchem as ansiedades, o coração, a alma, a intelectualidade. Ele não impunha, mas ele está dizendo que as suas lições são extremamente preciosas e elas não servem apenas para passar de ano, mas elas servem para que o indivíduo vá para a eternidade e carregue consigo aquilo que aprendeu. Portanto, as lições de Jesus não são lições para simplesmente a gente viver uma prova qualquer, mas é para aprendermos a vencer todas as provas que temos pela frente. Quando ele diz aprendei de mim, ele fazia o discípulo ser um realizador. Quem na verdade realiza é porque aprofundou o conhecimento, se capacitou, chegou a conhecer, discernir, e agora está apto até para passar as lições para outros. A verdade é que aprender é um grande modelo de vida em que garante ao indivíduo capacidade para oferecer a outros e a outrem aquilo que na verdade chegou ao seu conhecimento. Quem aprende de Jesus, aprende o máximo. Não aprende qualquer coisa. Não aprende as lições que poderão ser jogadas no lixo, que de alguma forma estimulam deixarem ou serem deixadas pelo caminho. As lições de Jesus levam-nos de fato a gente olhar para o futuro, para o reino, para a graça e muito mais, além do infinito, leva-nos para pensarmos na eternidade. A segunda coisa que Jesus mostra aqui, como mestre da escola da vida, é que ele diz que aqueles que
estão a aprenderem dele, é porque certamente estão precisando serem munidos de alguma coisa que lhes fortaleça e lhe dê plena segurança. Sabe por quê? Porque alguns já perderam o ânimo. Nesta pandemia, por exemplo, tem muita gente perdendo o ânimo. Tem muita gente sem horizontes. Tem muita gente chorando, tem muita gente amarga, tem muita gente que não vê mais um palmo na frente. Tem muita gente que depois de haver perdido uma infinidade de coisas que estavam ao seu redor, perguntam a si mesmos o que hei de fazer. Aí Jesus diz assim: tenha bom ânimo. Ele está dizendo, tende bom ânimo. Isto está escrito no verso 28 do capítulo 11, conforme lemos. Ele está dizendo que quem tem bom ânimo não recua nos desafios. O bom ânimo faz com que até cansados a gente se levante. O bom ânimo faz com que aquilo que está ao nosso redor não seja absolutamente o nosso horizonte, a nossa decisão. Pelo contrário, aquilo que está ao nosso redor e nos desafia a darmos mais um passo. É assim que nós estamos aprendendo de Jesus quando ele disse: aprendam de mim. Jesus era incansável. Ele disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. As noites de Jesus eram reservadas para oração, não eram todas elas reservadas para descanso. Pelo contrário, os dias de Jesus eram reservados para as suas andanças e as suas pregações, que muitas vezes atingiam horas e horas. Ter bom ânimo, segundo o texto, é não recuar dos desafios. Além disto, é não perder o fôlego. Você está parando. Você está dando passos para trás, você está se sentindo cansado. O Senhor está dizendo: tenha bom ânimo. Quem tem bom ânimo reconhece as dificuldades, mas não para, não se entrega. Quem tem bom ânimo não vai absolutamente se encostar num canto de parede e chorar e ver simplesmente que o tempo vai passar e quem sabe alguma derrota vai ser colocada na sua cabeça como sua coroa. Mas quem tem bom ânimo, levanta-se. Quem tem bom ânimo, vai para frente. Quem tem bom ânimo não reconhece de maneira nenhuma os abismos. Pelo contrário, coloca-se nas mãos de Deus. Quem tem bom ânimo faz como Moisés, dizendo ao povo: marche, o mar está na frente, mas ele não vai nos impedir de caminhar. Quem tem bom ânimo exercita-se mais, e quem bem se exercita certamente é quem mais se capacita. Se nós precisássemos cada dia, ou pelo menos se nós reconhecêssemos cada dia a necessidade de exercitar-se, possivelmente a nossa vida seria mais longa. A ciência prova isto e nos diz todos os dias que precisamos nos exercitar. As nossas atrofias é por falta de exercício. Os nossos cansaços é porque nós não adaptamos-nos a determinados exercícios para que os nossos músculos se tornassem resistentes. A vida cristã precisa ser desta forma. O indivíduo aprende de Jesus e em seguida passa a ter bom ânimo, porque não basta a lição aprendida, é necessário o exercício daquilo que foi aprendido, e é isto que Jesus está dizendo: tenha bom ânimo. Quem tem bom ânimo não recua nos desafios, não perde o fôlego, porque exercita-se e reabastece-se. Isto quer dizer, arma-se, reage. Quão precioso é entender, reagir. O que reage é aquele que sabe
que a sua luta é grande, que o seu inimigo é feroz, e às vezes até em tamanho maior do que ele, mas ele reage. Porque o seu exercício vai lhe capacitar a não ter medo, nem tampouco contar com derrota. Quem tem bom ânimo, olha para frente e lembra-se que a bandeira da vitória será arvorada, porque a garantia vem daquele que está, na verdade, nos alistando para a guerra. Além disto, quem tem bom ânimo não deve considerar inútil o antigo aprendizado, porque aquilo que a gente aprendeu ontem, se foi dentro exatamente do exercício do aprendizado divino, vai servir para hoje. Talvez eu esteja falando com alguns irmãos bem antigos, que dizem, se de fato eu pudesse voltar no meu tempo, que a igreja era mais forte, ela estava no meio da rua, era uma igreja que orava mais, que assistia às vigílias, que ia para os cultos no meio da rua e assim por diante. Tudo isto, queridos irmãos, deve na verdade servir como elementos reagentes no seu coração. Mas lembre-se, quando você hoje não vai à rua, quando você hoje não assiste uma vigília, quando você hoje não tem uma aglomeração em algum lugar de crentes, adorando a Deus, louvando o seu santo nome, você é peça fundamental para resistir e ter bom ânimo, porque você não depende da multidão, você não depende da reunião, você depende tão somente da graça redentora e animadora do Senhor Jesus Cristo em sua vida. Por isso a Bíblia diz que Jesus disse, tenha bom ânimo. Mas além disto, o texto ainda nos diz que a gente não deve desconsiderar o inútil, o aprendizado antigo, nem também confiar nas reservas. Há aqui uma coisa muito perigosa. Nós que estamos vivendo no século 21, é bem possível que as reservas nos ofereçam simplesmente um panorama significativamente lindo, maravilhoso. Nós alcançamos, a ciência nos deu certas coisas. Nós vivemos hoje na prática de determinados elementos que estão cientificamente a nosso favor. Aí a gente se rende ao momento em que estamos vivendo, porque a ciência ainda não descobriu como nos defender. E aí a gente se rende a tantos comentários que saem cada dia, como que querendo de fato fabricar em nós esperança, e às vezes estas são completamente inúteis. Mas os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala. A pandemia está aí lucrando, engolindo, massacrando a humanidade. Mas não esqueçam que a palavra de Deus, a sua igreja, é para que tenhamos bom ânimo. Se morrermos, esse momento em que o mundo está perdendo o fôlego, não será para nós derrota. Aqueles que partem para a glória estão de fato vivendo o maior triunfo de suas vidas. Não confie nas reservas. Sua habilidade nunca será suficiente para reagir. Jesus tão somente diz a você, tenha bom ânimo. O bom ânimo não é elemento em que você constrói, é elemento em que você olha para frente e vê quem é que está dizendo. O bom ânimo não é simplesmente uma razão de ordem educacional, ou pelo menos racional. O bom ânimo está implícito na confiança plena que devemos ter na palavra gloriosa de Deus. Além disto, ter bom ânimo, ninguém pode, na verdade, se amparar no seu descanso. Deve lembrar que o descanso vem exclusivamente de Deus. Jesus está dizendo no verso de número 28,
eu vos aliviarei. Ele está dizendo que o nosso descanso não é absolutamente aquilo que nós temos construído como reservas para o nosso próprio bem social. Ele está dizendo que ter bom ânimo e descansar é, na verdade, viver na confiança plena de que quem realiza é tão somente Ele. Por fim, o que é que o texto ainda nos diz? É que ser aliviado é garantia para os oprimidos, para os que sofrem, para aqueles que estão vendo a dor, vivendo, para aqueles que, indo para um lado ou para outro, estão sentindo os ferrões da vida. Mas aqueles que confiam no Senhor precisam ter bom ânimo. Mas agora Jesus nos leva para outro campo completamente diferente, mas estar atrelado a este segundo. Ele diz: eu sou manso e humilde de coração. Ele está falando de uma boa companhia. Ele está falando de alguém que nos ensina a mansidão, a vida temperada, a vida que não é ocasional, mas é produzida hermeticamente pelo reino de Deus. É ela quem nos faz estarmos fechados dentro desta razão de uma fé sublime, que não vai para lado nenhum a não ser para o trono, para exaltação, aquele que merece toda a honra e toda a glória. Jesus disse que é manso e humilde de coração. Ele está dizendo que sua mansidão não anula aquilo que na realidade são as implicações e severidade da vida. A gente quer viver nas mãos do manso Jesus, mas não deveremos entender que o reino de Deus está anulando a seriedade e implicações daquilo que pode, na verdade, ser desvirtuado porque nós decidimos fazer ao contrário. Ele ainda diz que o reino de Deus imputa obrigatoriedade, mas não dispensa uma calorosa voluntariedade. Repito, o reino de Deus imputa obrigatoriedade sem dispensar uma calorosa voluntariedade. Ofereça a sua vida, lembrando que se você na verdade quer viver em mansidão, você deve viver perto de Jesus. Isto porque Ele não vai de maneira nenhuma deixar com que você tenha decisão, isto é, a voluntariedade de viver dentro deste padrão de vida. Ele diz que seu jugo não é um princípio que exclui direitos. Você não gostaria de ouvir mais uma vez isto? Ele diz que seu jugo não é um princípio que exclui direitos. João 8:36. Ele ainda diz que não é deveres, é uma ditadura. E a gente pode olhar que o jugo de Jesus é a ditadura do bem, da graça, da misericórdia. Ele está dizendo que seu jugo não é um julgamento. Ele está dizendo que seu jugo é o acompanhamento. É a maneira como ele trata os indivíduos que estão na sua companhia. Qual seria a sua escolha? Viver na companhia do Senhor? Ou simplesmente viver à deriva, esquecendo da realidade deste convite precioso? Por último, a notoriedade desse texto reflete-se na célebre expressão de Jesus: e encontrareis descanso para as vossas almas. Agora lembre comigo, ele está dizendo, em primeiro lugar, aprendei de mim. Em segundo lugar, ele diz, tenha bom ânimo.
Em terceiro, ele diz que é manso e humilde de coração. Ele diz que seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Mas agora ele conclui dizendo: exatamente, e encontrareis assim descanso para a vossa alma. O descanso para a alma não era absolutamente o andrajoso que caminhou quilômetros no sol causticante. Não é aquele que perdeu o rumo e não chegou onde deveria ou queria chegar. Não é isto. Ele está dizendo que quem encontra descanso na sua alma é quem na verdade aprendeu dele, é quem colocou bom ânimo no coração, é quem na verdade aceitou viver debaixo de um jugo manso e humilde, é de alguém que na realidade aprendeu o princípio que não exclui absolutamente os direitos, e é também a razão principal em que você poderia dizer: encontrei descanso para a minha alma. Eu sei, e cansei de plantar e viver errado, tanta gente diz. Cansou exatamente de viver a sua própria luta e a sua própria direção e as suas diretrizes. Alguém que cansou de viver consumindo solidão na alma porque não há a companhia de Jesus. Alguém que cansou de viver nas indefinições e que precisa agora aprender de Jesus, viver na sua mansa companhia e obedecer e viver e praticar o seu jugo que é manso e suave. Mas por último, entendamos que o homem pode dizer: eu cansei de viver nas minhas indefinições e mesmices que me sufocam. Preciso de uma mão amiga que me arranque deste redemoinho. É dentro deste princípio que você poderá dizer comigo nesta hora: preciso me decidir. E a pergunta é esta: o que fazer? Ela está na ponta da língua, está aí na tua mente. Preciso me decidir, e o que fazer? Jesus disse: vinde a mim. Você viu que eu li esse texto, Jesus dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas qual a outra coisa que perturba a sua mente? É outra pergunta. Preciso acreditar em alguém que pode me ajudar. E a pergunta e a resposta é esta: Jesus. Se você precisa se decidir e precisa acreditar em alguém em que você acredita que vai lhe ajudar, não existe mais ninguém a não ser Jesus. Por outro lado, quem sabe você está perguntando: preciso rejeitar a suficiência que determina minha derrota? É claro que sim. Aquilo que determina a sua derrota é aquilo que você precisa renunciar. E você bem sabe quais os males que te atacam, muito mais ferozes que o Covid-19. O pecado é pior, é angustiante, ele fere a alma, ele transcende o tempo, ele vara a eternidade, ele vai com o indivíduo e não existe mais nenhum escape para ele, pois a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Por fim, quem sabe você está dizendo: preciso reagir, ter atitude, fazer o exercício de ser um discípulo. Isto não é difícil. Um dia Jesus chegou na praia e encontrou dois irmãos pescando e os convidou para segui-lo. Eles não tiveram um ato de hesitar, mas prontamente atenderam o convite de Jesus.
Não me consta que eles conheciam Jesus antes, mas me consta que a palavra de Jesus foi tão eficaz e foi tão bombástica no coração daqueles homens, que eles não fizeram qualquer pergunta, como que dizendo: até quando vamos te seguir? Quais seriam as recompensas a serem transitadas de ti para nós? Quais seriam as seguranças que porventura estarias dando aos nossos familiares? Eles não fizeram esta pergunta. Eles simplesmente reagiram, tiveram atitude, obedeceram o exercício do momento e tornaram-se discípulos. Termino dizendo, meus queridos, que precisamos entender que é hora de nos rendermos ao Senhor, porque Ele está dizendo: vinde a mim. Você prestou bem atenção ao que Jesus disse? Vinde a mim. É bem possível que existe muita opção para você, mas será que você pode ouvir a voz do Senhor Jesus dizendo: vinde a mim? Existe o caminho da diversão, que é tão fácil, do gastar dinheiro nas noites escusas, que é tão fácil. Quem sabe não acreditar em ninguém, tampouco em Deus, isto é tão fácil, é só você se determinar e achar uma razão qualquer. Mas quando você olha para o convite de Jesus, não há por que tomar outra decisão. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Você entende o que é passar bálsamo numa dor? Você sabe o que é tomar ou ser atingido por um analgésico ou por uma anestesia, quando a dor está de fato nos vencendo? Você sabe também o que é viver debaixo do jugo de tantas coisas que massacram a gente? Aí Jesus diz: o meu é diferente, o meu é suave e o meu fardo é leve. Ele diz mais que aqueles que na verdade vivem diante dele alcançam descanso para a sua alma. A maior preciosidade de uma vida se chama alma. A maior riqueza de uma vida se chama alma. A maior esperança para a eternidade está na alma. E é assim que você deve de fato dizer a você mesmo: Senhor, eu me rendo, porque quero aprender de ti. E entendo que descansar em ti é ter de fato todas as garantias. Deus nos abençoe. Nós vamos ouvir mais uma canção.